Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte na área com a rodada do futebol. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Palmeiras se garantiu nas oitavas da Libertadores como primeiro colocado do Grupo 5. E tem também o Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho tudo isso, hein? Mas antes, vamos falar do Fluminense. Sábado tem clássico contra o Vasco em São Januário. E o camisa 10 tricolor tá querendo voltar a arrebentar. Olha só quem apareceu, Gustavo Scarpa. Depois do retorno aos gramados, hora de voltar para as entrevistas coletivas. Será que ele estava com saudades? Não vou falar que não, né? Porque... Foram 79 dias se recuperando de uma lesão no pé. No sábado contra o Vasco, Scarpa irá para o seu quarto jogo seguido, o segundo como titular. Eu acho que nesse jogo contra o Atlético eu já consegui me recuperar bem na questão tática. Consegui desempenhar um bom papel, tudo aquilo que o Abel pediu para mim eu consegui fazer. A missão é do Abel Braga, de encontrar uma forma de escalar Sornosa e Gustavo Scarpa juntos. A torcida estava na expectativa, o próprio Meia também estava ansioso para jogar com o equatoriano. Mas essa resposta de como o Abel vai formar esse Fluminense com esses dois meias só virá daqui a alguns meses. Sornosa fraturou o tornozelo, passou por cirurgia e está fora por pelo menos 3 meses. Eu acompanhei o jogo do Sornosa e comecei a ver o meu posicionamento no campo como seria. Mas eu acabei criando uma certa expectativa pelo grande futebol que o Sornosa estava apresentando. Agora os papéis se inverteram. O equatoriano passa a ser o espectador. Depois de 12 anos, Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar em São Januário. Uma vitória tricolor quebra um tabu que já dura 44 anos. Eu nunca joguei lá, nem nas categorias de base, mas eu acredito que vai ser um grande jogo. E ainda falando de Brasileirão, o Cruzeiro tá aqui na 6ª colocação, mas embolado aqui com todo mundo, a Chapecoense, Corinthians, né? E depois de curtir 2 dias de folga, os jogadores do Cruzeiro treinaram pesado, viu? Até porque domingo eles têm um jogo duro. O Cruzeiro vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. A quarta-feira foi de muito trabalho aqui na Toca da Raposa. Os jogadores treinaram em 2 períodos, pela manhã e à tarde. Quem ficou fora foi o meia Rafinha, por causa de dores abdominais. A grande novidade foi a volta do Thiago Neves aos treinos. Ele voltou recuperado de dores no joelho direito. Outro que voltou a trabalhar com os companheiros foi o meia Elber, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda. No treino da tarde, os jogadores estavam bem descontraídos, eles fizeram brincadeiras antes do técnico Mano Menezes sinalizar com mudanças na equipe titular para a partida de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. O Mano dividiu os jogadores e fez um trabalho em campo reduzido, só com a metade do campo, com 11 jogadores de linha para cada lado. E nessa atividade, ele mostrou que o Hudson deve entrar na lateral direita no lugar do Romero. O Ariel volta a ser titular no meio campo. Aí ficou uma dúvida, porque sobrou um jogador. Será que fica o Rafael Marques ou o Thiago Neves com a vaga do Rafinha? O técnico Mano Menezes deve definir isso nos próximos dias. No finalzinho da atividade, um susto. O Lucas Silva reclamou de dores na panturrilha direita e passa a ser uma preocupação. O meio-campo Henrique foi para a entrevista coletiva e disse que um desafio para o Cruzeiro é oscilar menos nas partidas, buscar um equilíbrio. A gente entra querendo ter esse equilíbrio, né, nas partidas, mas nós temos um adversário também que dificulta o nosso trabalho. E nós temos que saber lidar, saber avaliar o momento dentro da partida, dentro do jogo, para ter esse equilíbrio, né? Saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de você rodar a bola. E agora vamos então de Libertadores. O Botafogo já está classificado para as oitavas de final e pega hoje o já eliminado Estudiantes, na Argentina. Para o Fogão é o seguinte, vale o primeiro lugar do grupo 1 e para o Estudiantes manter o terceiro lugar vale um prêmio de consolação, que é a vaga na Sul-Americana, né? A surpresa no Botafogo vai ser o Gilson no meio de campo, no lugar do Camilo, que está sendo poupado. No ataque, o Rodrigo Pimpão está suspenso e o Guilherme começa jogando. No terceiro episódio da série Profissão Treinador, existe falta de ética na busca por emprego na Série A do brasileiro? Isso é real, entendeu? Não dá para fechar os olhos para isso, senão vai virar hipocrisia.
como proteger os técnicos da demissão sem receber direitos e como criar uma escola nacional de treinadores. O jeito brasileiro é a qualidade individual, a técnica, a inventividade, a improvisação e a capacidade de driblar. A Escola Brasileira de Futebol tem que privilegiar isso sempre. Não pode mudar nunca. Domingo, no Esporte Espetacular. Tá aí, série muito legal dentro do Esporte Espetacular. E no próximo bloco, você vai ver o Matheus Sávio já tinha dado sorte nesse gol aí no Atlético Mineiro. E ontem, diante do Atlético Goianiense, foi do outro lado. Mas a jogada foi bem parecida. E o garoto do Flamengo se emocionou. Olha ele chorando, bonitinho. Tem também o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, 15 anos depois do último título. O intervalo é rapidinho e já volta. Estamos de volta e olha só, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense e passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Um menino de 16 anos que esta semana descobriu que o valor de seu trabalho ultrapassa os 150 milhões de reais. Um jovem técnico que sabe disso, mas que precisa contornar outras situações tão ou mais delicadas, como evitar a segunda eliminação traumática em uma semana. As partidas do Campeonato Brasileiro estão aí em frente, ele vai entrando aos poucos na necessidade. Daqui a pouco, quem sabe até um pouquinho mais maduro, até possa começar uma partida jogando, para ele experimentar a sensação também de começar jogando. A torcida pediu, gritou, praticamente exigiu. Vinícius Júnior não entrou em campo. Feliz com o reconhecimento da torcida do Flamengo. Quero agradecer a toda a torcida do Flamengo. A noite começou sem tanta pressão para o Zé Ricardo e para o Vinícius. Porque em posição legal, Guerreiro aproveitou a sobra para fazer 1-0. Ficou com Guerreiro! Gol! Placar que obrigava o Atlético Goianiense a marcar 2 gols. O mesmo Atlético que no sábado, pelo Brasileirão, tinha sido atropelado pelo mesmo Flamengo por 3-0. Mesmo Atlético, mesmo Flamengo. Duas situações acabaram fazendo mal para a gente, que foi a vitória de sábado jogando muito bem, né, em frente à mesma equipe, e o gol muito cedo. Por acomodação ou mesmo falta de inspiração, o que se viu foi um time acuado pelo adversário. Bola na trave. Viçosa bateu pro gol na trave! Pressão. E depois de uma cobrança de lateral, um empate. Jorginho também em posição legal. Jogando pela classificação, sair na frente e depois ser envolvido sem poder levar a virada. Nessa quarta-feira, em Goiânia, difícil imaginar que algum rubro-negro não tenha lembrado do que aconteceu na quarta-feira da semana passada, lá em Buenos Aires. A cada ataque perigoso do Atlético, a sensação de um final infeliz que poderia se repetir. Algo que nem uma bola no travessão de René acalmou. De cabeça para Guerreiro, dominou, arrumou, na trave, voltou Guerreiro, defendeu Felipe. Em determinado momento, no auge do clamor popular por Vinícius Júnior, veio Matheus Sávio. Também garoto e marcado pela eliminação na Libertadores. O Matheus, dentro das opções que a gente tinha do banco, ele, Vinícius e Adrian, ele vem mais jogado e está pronto, está se formando. Eu acho que esse tipo de situação vai dando para ele casca. Nessas voltas que o futebol dá, saiu dos pés dele e com desvio de Marcão, o gol que leva o Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil. Levantou! Gol! Procurei dar o meu máximo nos treinos, nos jogos, que a hora que eu tivesse a minha oportunidade, eu iria fazer o que eu estava treinando, iria dar o meu máximo, procurar ajudar a equipe. E graças a Deus, hoje fui feliz com o gol e fico muito mais feliz com a classificação. Os pedidos por Vinícius seguiram. E até os protestos, quando Zé Ricardo chamou Rômulo. E já não havia mais chances de ver o prodígio em ação. Foram dias agitados, repletos de novidades. Com esse dinheiro todo eu não fico pensando muito. Quem resolveu tudo isso foi meu empresário e meus familiares.
eu não penso nisso, eu penso em jogar futebol e ganhar muito título com a camisa do Flamengo. Mas o Real Madrid pode esperar. Vinícius vai esperar também. O Flamengo não podia. E agora, classificado, segue a vida. Aí também pelas oitavas da Copa do Brasil, mas no jogo de ida, o Paraná ganhou do Atlético Mineiro. Vamos ver como é que foi então. Jogo de ida em Curitiba. O Elias abriu o placar pro Atlético. Aí na cobrança de falta no contrapé do Vitor, Guilherme Biteco empatou. No contra-ataque, chute bonito do Robinho, 2-1 Atlético. Gol lá, gol cá, gente. Tem mais, ó. Tinha acabado de entrar o Felipe Alves, de cabeça, empatou pro Paraná. E aí, nesse chute de longe, Vitor pulou atrasado, Guilherme Biteco aproveitou. Placar final, Paraná 3, Atlético 2. A partida de volta semana que vem em Belo Horizonte. E o Bahia ganhou do Sport, conquistou a Copa do Nordeste depois de 15 anos sem ganhar a competição. A Fonte Nova brilhou na decisão da Copa do Nordeste. Mais de 41 mil torcedores foram ao estádio. E os tricolores foram para casa felizes. É a coisa mais gostosa do mundo, olha isso aqui, cara. Isso aqui é maravilhoso, essa torcida merece. E é isso aí, é campeão! Foi uma partida de um time só deu Bahia. Cruzamento de Edgar Júnior, Regis de cabeça, por cima. O gol saiu logo no início do primeiro tempo, 12 minutos. Armeiro tocou para Edgar Júnior, que com um toquinho de classe se livrou do goleiro Magrão. Bahia 1-0. O Bahia seguiu comandando a partida. Eduardo para Regis, que chutou para fora. Grande chance perdida. Olha o Regis, perna esquerda! Para fora! Que chance perdeu o Regis! Bola na trave, Edgar Júnior. É cabeçada na trave! Bola na trave, estava valendo tudo? A situação do Sport, que não era boa, se complicou depois da expulsão de Rogério. Ele já tinha cartão amarelo. Levou o segundo por simular esse pênalti. O segundo tempo começou com um gol do Bahia, mas não valeu. Edgar Júnior estava em posição de impedimento. O jogador do Bahia estava praticamente dentro do gol. Olha o lançamento de Jean para Regis. Ele arrancou e quase fez o segundo. O Magrão não foi, o Regis acreditou, perna direita! Para fora! Mas o Magrão ainda toca na bola. De pontinha de dedo. Meteu para fora e o Regis de pé direito, que não é o forte. O Bahia seguiu na pressão. Mais um lance de perigo. Chute de Zé Rafael, defesa de Magrão. O Magrão defendeu, mandou para fora. O Bahia brincou de perder gol, um atrás do outro. Alione de cara com o Magrão, chutou para fora. Tá boa a bola pro Alione, cara a cara com o Magrão, para fora. Aí faltou perna. O final do jogo foi dramático, mas deu tudo certo para os tricolores. Depois do apito final, começou a festa. O Bahia foi campeão em 2001, campeão em 2002 e agora, 15 anos depois, tricampeão da Copa do Nordeste. O troféu de tricampeão foi levantado pelo zagueiro e capitão Thiago, ali mesmo no gramado da Fonte Nova. Bahia campeão com melhor campanha. Não tomou sequer um gol jogando em casa. Isso mostra a força do nosso grupo. A gente vem ressaltando isso, que time ganha jogo, mas o grupo ganha campeonato. Ah, cara, maravilhoso, né? Principalmente do lado do nosso torcedor, dentro de casa, fantástico. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O Globo Esporte mostrou ontem a situação de abandono de algumas arenas olímpicas, né? Agora são as medalhas da Rio 2016 que estão se deteriorando. Segundo os atletas, as medalhas estão ficando descascadas e enferrujadas. A Rio 2016 estima que vai precisar trocar 141 medalhas danificadas. No próximo bloco tem Libertadores, gente. O Palmeiras venceu bem em casa e fechou a participação na fase de grupos com uma das melhores campanhas.
Denise chegou ao Principado de Mônaco. Tava duro de arrumar uma vaguinha para estacionar, hein? Quem não tinha ingresso, improvisou como pôde. Reuniu os amigos na laje de casa, se espremeu, se pendurou. Teve até quem foi vencido pelo cansaço. Brincadeira, né, gente? Claro, Mônaco é um luxo só. Olha aí o campeão mundial Lewis Hamilton dando um rolezinho de safety car antes do treino livre. E não foi a única vez que o safety car saiu dos boxes, não. O canadense Lance Stroll, companheiro do Felipe Massa na Williams, fez essa barbeiragem aí na curva do cassino e o treino teve que ser interrompido. Fora isso, Sebastian Vettel, da Ferrari, voou baixo e bateu o recorde do atual traçado de Mônaco com 1 minuto, 12 segundos, 720 milésimos. Daniel Ricciardo, da RBR, foi o segundo, Kimi Raikkonen, da Ferrari, o terceiro. Como é tradição em Mônaco, sexta-feira é dia livre, o treino que define o grid acontece no sábado. Se tá pensando em arrumar uma vaguinha, é bom chegar cedo, hein? Ai, que chato, né, gente? A Globo transmite o GP de Mônaco de Fórmula 1 no domingo às 9 da manhã. Futebol, grupo 5 da Libertadores. O Peñarol venceu o Jorge Wilstermann por 2-0. Vamos ver como é que foi então? Tá aí, o Júnior Arias abriu o placar. E o Villalba fez o segundo. E apesar da derrota, o Jorge Wilstermann ficou com o segundo lugar do grupo e se classificou para as oitavas de final. E o Palmeiras derrotou o Atlético Tucumã da Argentina e se classificou em primeiro do grupo para as oitavas. Um espetáculo para palmeirenses e tucumanos, para valer a noite de cada um dos 37.418 torcedores que compraram ingresso. E também para quem não precisou pagar, como o ilustre Gabriel Jesus e o ainda suspenso Felipe Melo. Nem parecia que o Palmeiras podia até perder esse jogo. Foi logo pro ataque e conseguiu o primeiro gol aos 15 minutos. Preste bem atenção na jogada. Olha que jogada preparada. Dudu, Zé Roberto, Guerra, Roger Guedes, Mina, gol. Mina! Gol do Palmeiras. Gol pra galera dançar com Mina! Lógico que é uma jogada treinada, Dudu, Zé Roberto, o passe feito pelo Guerra, muito bem feito pro Roger Guedes. O Roger Guedes dominou, bateu pra dentro, o Mina tava ali presente, né? Ele foi só botar o corpo, desviar, bola pro fundo do gol. A gente já tinha essas jogadas, a gente perdeu um pouco com o Eduardo, né? E agora o Cuca voltou, a gente, mérito muito dele, né? Mérito nosso também, que está sempre se dedicando nos treinamentos, sempre focado para a gente chegar no jogo, acontecer as jogadas e a gente fazer elas muito bem. Não foi só cutucada no ex-técnico. Jogo do Brasileirão no ano passado contra o Coritiba. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mudança mesmo só na coreografia. Essa ninguém se atreveu a dançar junto. Aí começou o Laicá. Bola na trave do Palmeiras. Tinha parada aí o Barbona. E conseguiu limpar, bateu na trave! Chance na cara do gol argentino. Aí vai o Roger Guedes, deu uma boa comida no adversário, limpou. Vai pro fundo, lindo lance, pode bater pro gol! Tucumã outra vez desperdiçando. Importante destacar que a essa altura, o Peñarol já vencia o Jorge Wilstermann por 2-0 e deixava em aberto a segunda vaga do grupo. Com o resultado lá do Uruguai, essa partida passou a interessar ainda mais aos argentinos. Eles voltaram pressionando muito depois do intervalo. Tanto que chegaram ao gol antes dos 10 minutos, mas o Rodrigues estava um pouquinho à frente. Ele estava com um pezinho à frente. Então é um jogo que eles meio que peladearam, no bom sentido. Aí não tem como você ter encaixe de sobra, de marcação, e nós entramos na loucura. E nessa pelada de vuf, o segundo gol do Tucumã valeu. E sai o gol de Rodrigues, o gol do Tucumã. Foi numa falha de Fernando Praz. Foi erro técnico. A bola acabou desviando no Roger Guedes e em vez de eu correr com a pasta lateral, eu corri de costa.
E aí perdi o tempo da bola e acabei não conseguindo interceptar o cruzamento. Daí pra frente, o torcedor teve muito motivo para roer a unha e até deixar a bandeira cair no chão. Com tanto nervosismo, William teve toda a calma para fazer 2-1. O William vai marcar, limpou, bateu! Gol! William! Gol do Palmeiras! O William foi calmo na hora de limpar para o pé esquerdo e fuzilar para o fundo do gol. Ele tinha entrado no lugar do Borja e não foi bem. Hoje a minha paciência vai muito longe com ele. Nós vamos encontrar a maneira certa, ele também se adaptar mais para poder nos ajudar mais. Apesar de eu ter 70%, 80% dos jogos como titular com a camisa do Palmeiras, né? Mas sempre vai ter essa concorrência, essa disputa e encaro de uma forma bem sadia. O Tucumã peladeou até o fim. Bola para dentro da pequena área, na trave do rebote Praz! Só foi levar o terceiro nos acréscimos e justamente dele. Zé Roberto completou exatos 42 anos, 10 meses e 18 dias. Segundo jogador mais velho da história da Libertadores. O mais velho a fazer um gol. Olha a chance do Zé Roberto! Gol! Zé Roberto! Gol do Palmeiras! Eu participei desse jogo só. Essa classificação do Palmeiras, ela é toda do Eduardo Batista no comando e dos jogadores que estavam aí. Eu fui só o ingrediente pequeno dessa partida, o mérito é todo do Eduardo. Aliás, enfrentar o Eduardo nas oitavas virou uma possibilidade real. Tudo menos o Atlético do Eduardo Batista agora nas oitavas? Não, cara, o cara... a gente vai esperar, ver o que vai acontecer nesse sorteio. A gente pode pegar qualquer equipe, então não tem muito o que escolher. Não tem vida fácil, né? Não dá para lá na frente escolher quem que você vai pegar. A gente tem que estar preparado para o nosso melhor, independente de quem vem. E a gente se despede com todo o molejo do zagueirão colombiano Mina. Olha só, eu vou tentar imitar. Mentira, claro que não, gente, porque essa malemolência é única do Mina, né? Então fiquem com ele aí, amanhã tem mais. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte na área com a rodada do futebol. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Palmeiras se garantiu nas oitavas da Libertadores como primeiro colocado no Grupo 5. E tem também o Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho tudo isso, hein? Mas antes, vamos falar do Fluminense. Sábado tem clássico contra o Vasco em São Januário. E o camisa 10 tricolor tá querendo voltar a arrebentar. Olha só quem apareceu, Gustavo Scarpa. Depois do retorno aos gramados, hora de voltar para as entrevistas coletivas. Será que ele estava com saudades? Não vou falar que não, né? Porque... Foram 79 dias se recuperando de uma lesão no pé. No sábado contra o Vasco, Scarpa irá para o seu quarto jogo seguido, o segundo como titular. Eu acho que nesse jogo contra o Atlético eu já consegui me recuperar bem na questão tática. Consegui desempenhar um bom papel, tudo aquilo que o Abel pediu para mim eu consegui fazer. A missão é do Abel Braga, de encontrar uma forma de escalar Sornosa e Gustavo Scarpa juntos. A torcida estava na expectativa, o próprio Meia também estava ansioso para jogar com o equatoriano. Mas essa resposta de como o Abel vai formar esse Fluminense com esses dois meias só virá daqui a alguns meses. Sornosa fraturou o tornozelo, passou por cirurgia e está fora por pelo menos 3 meses. Eu acompanhei o jogo do Sornosa e comecei a ver o meu posicionamento no campo como seria. Mas eu acabei criando uma certa expectativa pelo grande futebol que o Sornosa estava apresentando. Agora os papéis se inverteram. O equatoriano passa a ser o espectador. Depois de 12 anos, Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar em São Januário. Uma vitória tricolor quebra um tabu que já dura 44 anos. Eu nunca joguei lá, nem nas categorias de base, mas eu acredito que vai ser um grande jogo.
E ainda falando de Brasileirão, o Cruzeiro tá aqui, ó, na 6ª colocação, mas embolado aqui com todo mundo, ó, Chapecoense.